Gente, a gente tem um quadro fixo aqui no programa que chama Save Point. É a hora que a gente vai lá pra trás, para as nossas memórias. E aí eu queria saber de vocês qual é uma memória especial que vocês tenham com os games. Pode ser uma memória ligada ao tema do programa, então vocês em sala de aula usando o game, ou de repente a primeira memória de vocês com o game. Conta pra gente. Fala aí, Ismael. Eu acho que uma aula dessas de campo que eu realizei junto com os meus alunos, a gente foi até o planetário para entender um pouco como funcionava a gravidade, a relação da Lua com as marés, para apresentar um personagem dentro do jogo que utilizava as marés como poder. E eu acho que foi o interesse deles pelo que a gente estava disposto a fazer ali, a falar daquilo a partir do jogo foi, assim, incrível. Eu acho que foi uma realização dessa coisa de, tá dando certo, tá funcionando. Eu já tô nessa de jogos e educação há muitos anos, então quando a gente vê dando certo ali, o olhinho das crianças brilhando, dos alunos enxergando aquele potencial todo que estava aqui na minha cabeça e que agora, né, saiu e deu certo, tem sido a lembrança mais incrível dentro desse processo para mim, essa sem sombra de dúvidas. Legal. Você? Eu acho que quando eu comecei mesmo a explorar essas plataformas para criar jogos, então quando eu descobri que isso era possível, né, aí eu fico fissurada, apaixonada e fico lá horas, viro madrugada criando, né, e quando eu consegui criar essa mesma sensação de imersão, né, e de vontade de descobrir em meninas que participavam no projeto que eu tinha de extensão com escolas, então meninas de ensino fundamental ali, 12, 13, 14 anos, criando seus próprios jogos, e depois a gente levou esses jogos para um evento cultural e elas colocando as pessoas para jogarem os jogos que elas construíram. Então perceber que isso me encantou, me despertou isso, mas despertou também nessas meninas e nas professoras que acompanharam o processo. Isso é maravilhoso, né? Uhum. Você estava falando e me deu uma curiosidade nova, assim. Como que alguém, uma doutora em ciências ambientais, foi parar em mídias e tecnologia na educação e game? Me conta isso, que eu fiquei curiosa agora. Ficou? Fiquei. Então, eu sou apaixonada e curiosa por tudo, né? Então, eu sou da área ambiental, mas também como docente a gente vai buscando os recursos. Sempre me incomodou muito assistir aulas que não faziam sentido, que não me engajavam. Então, eu sempre tentei trazer essa perspectiva para a sala de aula, trazer um pouco mais no físico, e quando o digital se aproxima e se torna mais viável, eu vou explorando, né? Então eu me aproximei muito dessa questão do maker, da robótica, do criar jogos, e fui incorporando isso nas aulas. Hoje a gente até lá na universidade tem isso como uma metodologia, e eu tô à frente aí, né, ajudando a treinar os professores e colocar isso para rodar nos diferentes cursos de graduação, mas também levando a universidade, né, esses conhecimentos para dentro do ensino básico. Hoje a gente tem o laboratório bolsista de ensino médio, ajudando a fazer essas coisas. Nossa, muito, muito, muito legal. Além das matérias tradicionais, eu acho que aqui a gente conversou um pouco como que os games podem entrar na educação, né, nesse ambiente escolarizado, enfim, trabalhar essas coisas. O que vocês percebem também do game apoiando o desenvolvimento de outras habilidades, né? As famosas soft skills, habilidades socioemocionais. Como que vocês percebem isso? Eu acho que, me usando como exemplo, e algumas outras pessoas que eu conheço, eu acho que o desenvolvimento da sociabilidade tem sido uma coisa que os jogos têm trabalhado muito. A gente vive num mundo muito tecnológico, onde a gente consegue se conectar com um monte de pessoas ao redor do mundo, e é muito legal ver que as pessoas se desenvolvem assim, né? Elas criam amizades e relações que vão para além do jogo. E às vezes, quando a gente está dentro da sala de aula, a gente sabe como é difícil conectar crianças de contextos diferentes, alunos que vêm de lugares diferentes, e os jogos acabam sendo essa ponte muitas das vezes. É um aluno que tem interesse por um Minecraft ou por um Fortnite, e aí eles se conectam a partir desse jogo, dessa experiência, dessa vontade de jogar juntos, e a partir disso começam a socializar. Isso tem sido uma relação muito bacana. Acho que nos últimos anos a gente passou pela pandemia, onde muita gente ficou isolada, então esses jogos foram aí a porta de entrada para um monte de gente ter os primeiros contatos ali com a socialização, com expandir esse mundo. Acho que é uma coisa que eu gosto bastante nos jogos. O meu marido é gamer, né? Então, eu acho que, para além disso, quando eles começam a jogar, principalmente esses jogos que são em comunidade, eles já demonstram os perfis. Então, você já percebe quem é líder, porque ele acaba liderando a equipe, falando faz isso, faz aquilo, quem executou. Então, você também consegue fazer com que eles expressem essas potencialidades e, claro, enquanto educador, né, ficar ali atento a isso, para depois usar isso também a favor do processo educativo. E mostrar para eles
esses talentos que eles têm, que às vezes, assim como você falou, né? Eu não sabia que estava aplicando matemática, às vezes eles não percebem que estão ali se destacando de determinada maneira. É bom também valorizar isso, mostrar pra eles. Bom, gente, a gente viu alguns números aí relacionados a games e educação. A gente já conversou um pouco sobre a experiência de vocês nesse assunto e a gente acabou de ter agora, recentemente, no início do ano, a aprovação de uma lei que regulamenta o uso de celulares dentro das escolas, né? Tem falado da proibição de celulares, mas na verdade ela regulamenta o uso, né? Diz que pode usar desde que seja para fins pedagógicos, mas sem esclarecer exatamente o que é um uso, né, pedagógico. Enfim, ainda tem algumas amarras, na minha visão, a serem feitas. Como que vocês veem esse tema do uso de telas, de uso de celular dentro da escola e como que isso se conecta um pouco com o que a gente falou hoje, assim? Eu acho que já tem estudos suficientes que mostram que a gente precisa controlar esse uso, né? Porque os jovens ainda não têm habilidade suficiente para fazer essa regulação e acabam se viciando com muita facilidade. E é injusto o professor concorrer com o mundo que está na mão deles. Agora, cada comunidade escolar vai precisar regular isso para não impedir que a gente use essas possibilidades pedagógicas, né? Alinhar de maneira muito clara, eu acho que esse é o grande desafio, né? Com os professores. E talvez isso vai demandar mais planejamento de quando que vai ser usado, para ver como é que vai ser essa autorização. Mas eu acho que era necessário estabelecer algum limite, sim, porque é complicado trabalhar em sala de aula com todo mundo olhando o celular o tempo todo, né? É um desafio. Esses movimentos, eu acho que eles tendem a começar de uma maneira muito branda, como você disse, é uma coisa para regulamentar, mas ainda não define muito bem como é que vai ser utilizado, como não vai ser utilizado, mas eu acho que esse primeiro movimento de entender que estava sendo nocivo é muito necessário, né? A gente precisa compreender que o uso das tecnologias dentro de sala de aula, eles devem acontecer sim, mas eles precisam ter um sentido, precisam ter uma organização. Eu acho que a gente também vai passar agora por um mundo de exploração de um monte de novas coisas. Eu e os colegas, a gente tem dividido um pouco de como está sendo esses primeiros dias de sala de aula depois dessa proibição. E, assim, ao meu ver, tem sido super rico, divertido. A gente tem tido umas experiências de alunos levando pandeiro para a escola, ao mesmo tempo que começaram a surgir um monte de brinquedos antigos, Beyblades e coisas do tipo. Então, eu acho que as crianças estão entendendo ali como elas conseguem se entreter no momento, né, de entretenimento com outras coisas que não o celular, e os professores estão ficando num jogo mais, eu vou dizer assim, honesto quando se trata de competição, né? Como você disse, não dá para competir com o celular onde você se conecta com o mundo inteiro, com qualquer coisa. O professor agora, ele consegue ali, através do que ele se propõe, né, reter a atenção dos alunos, conseguir desenvolver e tudo mais com uma facilidade maior, que antes não dá. Eu tenho algumas preocupações, assim, queria ouvir a opinião de vocês. Acho que a primeira é um medo da gente não conseguir fazer esse planejamento que você está falando e aí a gente realmente tirar a tecnologia do ambiente escolar, pensando nesses professores que vão demandar, né, mais formação e tudo mais. Então, se essa formação não vier, a gente só tirar. E principalmente porque eu acho que no final das contas, novamente, quem vai sentir com isso são as camadas populares, né? Porque o que acontece? Se para ter o celular, a tela, dentro do espaço educacional, dentro das escolas, ela é só para um viés pedagógico, eu tenho a sensação de que as escolas públicas talvez não tenham condições de ter ali o recurso, né, o celular, para que tenha um uso pedagógico para todo mundo, e aí talvez escolas particulares tenham esse recurso e no final das contas quem vai usar o celular como recurso pedagógico seja um grupo da sociedade. Não sei, o que vocês acham? Eu acho que, inevitavelmente, as vulnerabilidades se potencializam com tudo que a gente imaginar, né? Pois é. Eu acho que é uma questão mesmo de pensar. De imediato não pode, aí a gente vai descobrindo. Só que não dá pra demorar muito a descobrir, claro, né? Porque exatamente. A gente amplia essa exclusão. Eu concordo com você que as escolas públicas são as mais carentes no sentido de se eu não vou usar o celular, as outras têm computadores e salas que dão conta disso. E a gente sabe que a maioria dos estudantes dentro dessa camada que está na pública, todo o acesso de internet que eles têm é no dispositivo móvel, né? Então, talvez voltar na questão do letramento digital a partir daí, né? Lembra que a gente tinha aula de informática no computador lá? Eu acho que a gente vai ter que pensar em estratégias e talvez tenha que partir muito desses projetos como o Diverse Games, como esses projetos que a gente faz de extensão, exemplos
para inspirar esses professores até, né, e instrumentalizá-los para que eles possam sugerir dentro do ambiente escolar. Tem que ser uma construção coletiva e a sociedade civil vai ter um papel importante. Legal, perfeito. Eu acho que movimentos como esse acabam gerando situações como essa aqui que a gente está vivendo agora, de debater esse tipo de assunto. Perfeito. Eu acho que quando a gente tem essas rupturas muito grandes, às vezes a sociedade volta a debater. Eu ouço falar sobre essa coisa do uso da tecnologia dentro de sala de aula desde o meu ensino fundamental. E ao decorrer do tempo, às vezes vai para frente, às vezes recua. O campo da educação ele é muito isso, é uma coisa de disputa, né? Então eu acho que trazer esse assunto à tona de novo, colocar o foco nele, permitir que a gente consiga debater, trocar ideia na televisão para falar sobre isso, é o que permite com que a gente consiga desenvolver, a gente consiga cobrar o Estado de agir, a gente consegue falar um pouco sobre essa formação de professores, que a gente vem falando há muito tempo, mas que tem sido desenvolvida de uma maneira um pouco lenta. Então é isso, eu acho que esse assunto estar de novo na boca das pessoas, a gente está conseguindo discutir ele, vai fazer com que a gente consiga juntos pensar em soluções, porque é inevitável, né, que você disse, as camadas que são mais vulneráveis acabam potencializando isso. A gente já falou um pouco sobre a maneira como a gente tem um vício no celular, essa coisa de estar extremamente conectado, mas uma fala da Mari também, em outro lugar, falou sobre pessoas que não têm essa conexão, de pessoas que estão desnutridas quando a gente está falando de tecnologia. Então eu acho que esse assunto ele vem muito forte quando a gente consegue debater, discutir, trocar ideia. Então acho que a gente está num ótimo momento para falar, não só aqui na televisão, mas nas casas também, na importância que é desenvolver isso a partir de agora. Gente, muito obrigada. Obrigada, Viviane. Obrigada, Ismael. Acho que a gente teve uma troca muito boa aqui hoje, tá bom? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. A gente que agradece. Se tem uma coisa que os games ensinam é que errar faz parte do processo. Você erra, tenta de novo, melhora, tenta mais uma vez. Agora imagina se ao invés de usar games e tecnologia como inimigos, a gente começasse a vê-los como aliados e ver o que ele pode nos trazer em termos de conexão e aprendizagem dentro do ambiente escolar. Hoje nós falamos como os games podem ser grandes aliados na aprendizagem, no desenvolvimento de novas habilidades, até habilidades socioemocionais. No momento em que o uso da tecnologia e dos games tem sido super debatido nas escolas, eu acho que o nosso desafio é pensar que não dá nem para voltar totalmente ao tradicional e nem olhar exclusivamente para o digital. A gente vai precisar encontrar um equilíbrio, né? E buscar dialogar com quem entende sobre isso, dialogar com os educadores, ouvi-los. Afinal, quem disse que para aprender a gente precisa apertar o pause? Bom, se você também acha que é possível uma relação entre games e educação, conta pra gente e eu aguardo você no próximo episódio de Esse Jogo Não Tem Pause.